a sua igreja foi a de representá-lo e fazer com que ela fosse a imagem daquilo que ele deseja estabelecer no mundo. Uma comunidade santa, imaculada, irrepreensível e modelo do povo escatológico. O único propósito de Jesus a estabelecer a sua igreja foi mostrar ao mundo o seguinte: meu modelo de povo é este aqui, o meu modelo de criação é este aqui, aquilo que eu almejo para os homens que eu escolhi é isto aqui, aquilo que eu almejo para o meu reino é isto aqui. A igreja é como se fosse uma vitrine. Eu e você, nós, Igreja do Senhor, somos um protótipo daquilo que será o reino de Deus quando ele se estabelecer no então, porque nós já vivemos essa tensão. Agora já somos reino, o reino de Deus está presente entre nós, mas temos um então, temos um escatom, quando Deus ele vai dar cabo do seu plano, onde tudo aquilo que ele decretou lá na criação vai ser estabelecido. E vai ser banida a morte, o pecado, a dor. Nós vamos voltar a ser aquilo que éramos na criação. É para isso que Deus chama a sua igreja. A responsabilidade que a sua igreja tem é pregar isso. Pregar essa reconciliação de Deus com a sua criação. E nós que somos chamados, conforme o pastor leu, santa vocação para representarmos o reino de Deus na terra. A igreja em momento algum pode sobreviver à sua própria custa. Nós não somos ideia nossa. Nós não fomos gerados de uma boa ideia. Vamos montar uma igreja. Não é assim que a coisa aconteceu. Não deu uma louca nos apóstolos. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma coisa aqui chamada igreja. Nós não temos o que fazer, estamos de bobeira, então vamos juntar aqui todo mundo e fazer uma coisa aqui, um bando de loucos falando em outras línguas, e vamos fazer uma coisa chamada igreja. A igreja ela não sobrevive à sua própria custa. E dependência, ela não depende dela mesma. Quando nós nos vemos reunidos aqui, proclamando as verdades do Evangelho, nós não estamos reunidos aqui porque somos legais, porque somos bacanas, porque somos piedosos. Nós estamos reunidos aqui por causa do Espírito de Deus que faz isso. É Ele quem vai testificar com o meu Espírito, com o teu Espírito, que nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós pertencemos à congregação dos justos, aqueles que se reúnem para serem nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então é por causa dele que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui à nossa própria custa e dependência. Ela é uma extensão de uma cabeça, e como tal deve seguir o que essa cabeça pensa, e não seus próprios instintos de sobrevivência. Irmãos, isso aí é biológico. O meu corpo diz para mim, obedece a minha cabeça. Minha cabeça diz assim: Gilmar, mexe teu dedo indicador da mão direita. Não mexe. Se eu falar para a minha cabeça sobre o meu corpo assim: Gilmar, mexe teus olhos. Eles vão mexer. Coloca a tua língua para fora. Vai colocar. Então, o meu corpo obedece à minha cabeça, obedece ao meu cérebro. E a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Logo, a igreja obedece a Cristo. Logo, a igreja é organicamente ligada a Cristo. Logicamente, o cérebro da igreja é o cérebro de Cristo. Logicamente, a ideia da igreja é a ideia de Cristo. Logicamente, o desígnio da igreja é o desígnio de Cristo. Logicamente, a vida da igreja é a vida de quem? É a vida de Cristo. Nós não vivemos segundo a nossa própria experiência, segundo o nosso próprio entendimento. Nós vivemos pela mente, pela cabeça que é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer assim para os coríntios: vocês têm a mente de Cristo. Porque se a igreja não tem mente de Cristo, nós vamos ser um ajuntamento de pessoas, menos uma igreja. A igreja tem seu propósito, missão, direção definidos em Cristo. E esses devem ser guiados única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Se Cristo é o cabeça da igreja, se Cristo é quem pensa, se Cristo é quem nos chama, se Cristo é quem executa a obra da salvação, se Cristo é aquele que executa a obra da intercessão, se Cristo é aquele que traz a reconciliação de Deus para com o homem, se Cristo é aquele que vai adiante de nós, se Cristo é o primogênito dos
dos mortos, se Cristo é aquele que ressuscitou, se Cristo é aquele que nós somos chamados para sermos conforme a imagem e semelhança dele, se Cristo é aquele que é o primogênito da família de Deus, logicamente a igreja tem de ser guiada em seus princípios, em sua missão e sua direção por Cristo. Concorda comigo? Não podemos ser diferentes disso. Mas, Gilmar, como é que a gente vai ser guiado por Cristo se Cristo ressuscitou, foi para o Pai? Pelo Espírito Santo de Deus. É por causa dele que nós estamos aqui. Cristo está presente entre nós pelo seu Espírito. Quando a gente vê lá o Papa dizendo que é vigário de Cristo, desculpe os queridos católicos, mas o vigário de Cristo é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem está no meio de nós, é Ele quem dirige a igreja, é Ele quem traz a glória de Cristo, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem aponta para o Pai, é Ele quem nos ensina as coisas de Cristo, é Ele quem vai colocar o holofote sobre Cristo, é Ele que vai dizer para mim e para você que Cristo é o Senhor da nossa vida. Então somos dirigidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a igreja não pode viver de outro modo, ter outro tipo de ideia, outro tipo de direcionamento, outro tipo de sobrevivência que não seja a dependência do Espírito Santo de Deus. Para isso nós estamos aqui. Por causa disso, nós estamos aqui em total dependência do Espírito Santo. Irmãos, se a igreja não se conscientizar de quem ela é, da dependência que ela tem do Espírito Santo, nós estamos no meio de consciência missionária. Se a igreja começa a tentar resolver as coisas dela, fazer missão por conta própria, fazer missão com aquilo que ela pensa, pode crer que aquela missão que a igreja pensa que tem de fazer, vai ser um murro numa ponta de faca. Sabe por quê? O próprio Jesus, quando ele vai ser entregue, ele diz para o pessoal assim, antes de ele ir para o Pai, ele vai falar para o pessoal assim, vocês têm que ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Ou seja, não façam a coisa por conta própria. Vocês têm de fazer a coisa segundo aquilo que o meu Pai e que eu quero. E isso vai ser dado a vocês através do revestimento do Espírito Santo. Então nós temos de entender, porque, irmãos, não tem coisa que causa mais confusão da igreja do que Espírito Santo. Quando a gente fala de Espírito Santo, o pessoal se liga logo em pentecostalismo. Uns querem exacerbar a ação do Espírito Santo e os outros têm medo dele. São os dois extremos. Nós temos de aprender o seguinte: nós somos totalmente dependentes deles. É Ele quem traz Jesus para nós. É Ele quem traz a direção do Pai para nós. E a gente vai ver assim em Jesus. Olha aqui, em João, no Evangelho de João, nós lemos que Jesus roga ao Pai para que outro Consolador viesse em seu lugar. Essa palavra que é outro Consolador, existem duas palavras no grego para outro. Uma é hétero. O que é hétero? Heterossexual. Eu, homem, ela, mulher. Um ser humano como eu, mas de outra categoria. E a palavra alo. A palavra alo vem daquele carnezinho que você tem no teu carro, que é alienado ao banco e tal. Essa palavra vem de alo, porque o banco ele tem a mesma categoria que você, ele é solidário no teu carro. Enquanto você não acabar de pagar o teu carro, aquele carro não é verdadeiramente teu, pertence a você e ao banco, porque o banco tem a mesma categoria tua. Ele é sócio no teu carro, ele é da pessoa do mesmo nível. E quando Jesus pede a Deus, ele pede para mandar um consolador alo, ou seja, um consolador da sua mesma categoria. Mesmíssima categoria de Cristo. É alguém que tem os mesmos poderes, tem a mesma natureza, tem a mesma missão, tem a mesma categoria, é aquele que pode trazer a mente de Cristo para a mente da igreja, é aquele que pode revelar o desígnio do Pai para a mente da igreja, é aquele que pode trazer o modo de operação da igreja do Pai para a igreja, é aquele que vai dar direção, que vai dar discernimento, que vai nos ensinar toda a verdade. Para isso que Jesus roga ao Pai, para que esse Espírito venha para nós, para que nós possamos entender aquilo que Ele quer para a sua igreja. Nós não podemos fugir disso, queridos.
Nós não devemos ficar com medo do Espírito Santo e nem ter uma ideia de que ele vem para fazer barulho. Ele vem para dar direção para mim e para você. O Espírito Santo não vem para cá para fazer eu falar em línguas. O Espírito Santo vem para cá para fazer eu testemunhar. A igreja é chamada a testemunho, não para exibições de pirotecnia. Exibição de pirotecnia a gente tem em Copacabana no final de ano. O poder do Espírito Santo é para testemunho. Então não existe outro motivo do Espírito Santo estar em mim e você, da igreja de Deus, que não seja por testemunho. É que eles glamorizaram muito essa questão do missionário. Missionário X, missionário Y, missionário, virou até título eclesiástico. Você estava num lugar, eu e a Ana Márcia, missionária, fulano de tal, missionário. A igreja perdeu a sua visão missionária e começou a glamorizar a missão e colocar o título de missionário um e outro, a partir do momento que toda a igreja é missional. Toda a igreja é chamada para servir a Cristo. Toda a igreja é chamada para proclamar o Evangelho. A própria Bíblia vai dizer que nós somos um povo que é chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu sou tão missionário quanto eles, e você também. Então pesa sobre nós a missão. E a missão é de quem? A missão é de Deus. A missão não é da igreja. A igreja é executora da missão de Deus. E a igreja é capacitada à missão de Deus pelo Espírito Santo que habita nela. Então, amados do Senhor, não tem como nós fazermos missão. Quando Jesus, sem o Espírito Santo, quando Jesus ele roga a Deus para mandar outro Consolador, isso é o cumprimento, quando ele desce, é o cumprimento daquela promessa dele. Em Mateus 28, eu estou com vocês até a consumação do século. Jesus está presente em nós, conosco, por causa da presença do seu Espírito. Isso, irmãos, isso é fantástico, isso é tremendo, isso é tremendo. A igreja é a única forma de grupamento de pessoas que tem o Espírito Santo de Deus. Não existe nada mais que tenha isso, que tenha o poder dele. Então, igreja, nós temos de aprender a fazer missão debaixo da submissão do Espírito. Portanto, não podemos exercer a missão de Cristo, fazer obras maiores do que a dele. Lembra que ele falou? Vocês vão fazer obras maiores do que eu. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos, né? Nós temos quanto tempo fazendo ministério? Eu sou pastor há 8. 15 anos. Franco, quanto tempo? 20 anos. Por isso que Jesus fala. Vocês já repararam que a obra de Jesus, salvo as devidas proporções da redenção, eu não posso fazer, né? Mas eu tenho a palavra da redenção. Mas a obra da proclamação e a obra do amor, a igreja pode fazer? Que o Espírito Santo que repousava sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que repousa sobre você e eu. Que humanamente falando, a proclamação do Evangelho por Jesus Cristo pode ser feita por mim e por você também. O ensinamento de Jesus pode ser feito por mim e por você. Dar continuidade à sua missão, sermos reconhecidos como seu povo e sua agência, se não dependemos única e exclusivamente da graça de Deus em nos dar seu Espírito para nos instruir e guiar. Ou seja, nós não podemos fazer nada disso, nós não podemos dar continuidade ao ministério de Cristo se nós não formos totalmente dependentes da graça de Deus, do Espírito Santo que Ele derrama sobre nós. E vou dizer uma coisa para você, não vai derramar de novo não, tá? Tem gente que fica clamando para Jesus mandar o Espírito dele. Ele já desceu sobre você. Se você é eleito de Deus, se você reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre a tua vida, se Jesus é o Senhor da tua vida, da tua casa, Ele está sobre você e Ele não vai derramar mais Espírito sobre você. O que nós podemos fazer é dar vazão para que esse Espírito haja através da nossa vida. Tá bom? Então existem algumas coisas que a gente tem de compreender dentro desse Espírito, para que a gente tenha uma relação esclarecida com Ele. Nós não podemos ter relações obscuras com Deus. Deus é o dono da missão. Concorda? Deus é o dono da missão. Jesus nos comissiona, certo? O Espírito Santo nos capacita, correto? Fazer o quê? Será que a gente entende? Porque missão parte do princípio que eu sei o que eu creio. Porque não adianta nada eu ir lá para fora proclamar uma coisa que eu não entendo. Como é que as pessoas vão
entender se eu mesmo não entendo? Como eu vou chamar as pessoas para uma coisa que eu mesmo não compreendi? Missão se faz com compreensão. Missão se faz com iluminação. Missão se faz com conhecimento. Missão se faz com intimidade com a palavra. Não com experiências. Missão não se faz com arrepio. Missão se faz com proclamação da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho só está na palavra. Não tem outro lugar onde a verdade do Evangelho esteja. A mensagem do Evangelho não está na minha experiência nem na tua. Naquilo que eu acho, naquilo que você pensa. Está capitulado nas páginas da Bíblia. E se nós não entendermos as páginas da Bíblia e a relação que o Espírito Santo quer ter comigo e contigo, a relação que Deus quer ter através do seu Espírito comigo e contigo, a gente não vai poder fazer missão. Então, para fazermos a missão na dependência do Espírito Santo, nós temos de entender o que Ele faz conosco. Então, separamos aqui 4 aspectos da relação do Espírito Santo conosco, para que a gente entenda. Eu peço a você, se eu passar um pouquinho do horário, que você não se aborreça com isso, não. Escute, porque eu sei que vai fazer alguma coisa na tua vida. Vai mudar algum conceito teu. Assim como mudou o meu, e vai mudar também. Tá? Então, amado do Senhor, vamos meditar um pouquinho. Preste atenção nesses pontos que estão separados aqui, para a gente poder entender quem somos nós, quem é o Espírito Santo, porque nós dependemos dele para a missão. Tá bom? Dependemos do Espírito porque Ele conhece os desejos de Deus. Me diz uma coisa, humanamente falando, você consegue discernir os desejos de Deus para você? Quando você não tinha a mente de Cristo, você entendia os desígnios de Deus para você? Vou te dar uma resposta, não. Não, sabe por quê? Porque somente Deus conhece e sonda o coração de Deus. Deus é insondável, Deus é transcendente. Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. E Ele se revela a nós pela Sua palavra e pelo Seu Espírito. Quando Deus nos dá o Seu Espírito, Ele vai fazer com que o Seu Espírito comungue com o nosso Espírito e nos encaminhe à compreensão daquilo que Ele é. Nós compreendemos Deus, nós compreendemos a missão, nós compreendemos a igreja, nós compreendemos a salvação, compreendemos o arrependimento, o pecado, a graça, por causa do Espírito Santo e não por causa da nossa capacidade intelectual. Se assim o fosse, as pessoas iletradas e analfabetas jamais iriam entender a graça de Deus. E elas entendem tanto conforme um cara que tem 3, 4 PhDs. É pelo Espírito Santo de Deus. Então somente Ele sonda o coração de Deus. Somente Deus pode conhecer o coração de Deus. Por mais que nós tentemos, nós não poderemos pela mente humana prescrutar os insondáveis desejos de Deus para a sua criação. Me diz aí, se alguém, sem o Espírito Santo de Deus, sem essa capacidade colocada em nós por Deus, sem essa pessoa da Trindade que habita em nós na igreja, pega isso aqui, será que vai entender o que está escrito aqui? Será que vai entender o propósito de Deus para a sua criação? Não. Não. Por isso que a igreja depende do Espírito Santo. Eu não compreendo a Bíblia porque sou inteligente. Eu compreendo a Bíblia, eu compreendo Deus porque Ele me capacita pelo seu Espírito. De nós mesmos nós não temos essa capacidade, nem eu, nem você, por mais inteligente que nós sejamos, por mais perspicazes, por mais sensíveis, por mais sensibilidade mística que tenhamos, Deus só se entende pela sua palavra. E sua palavra iluminada pelo Espírito. Texto bíblico sem Espírito Santo, papel e tinta. Agora, esse texto tem força porque ele é iluminado pelo Espírito. E ele vai falar ao meu coração e ao teu. Olha só, olha o que Paulo vai falar para os Romanos, Romanos 8, 26. Não precisa abrir sua Bíblia não, mas preste atenção. E aquele que prescruta os corações e sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. O Espírito Santo conhece os desejos do homem, as necessidades do homem e conhece o coração de Deus. E Ele vai fazer com que nós, seres humanos,
que somos chamados para sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo, parecidos com Cristo, família de Deus, compreendamos o desejo de Deus para nós, porque sem Ele nós não conseguiríamos. E Ele vai nos encaminhar para sermos conforme a estatura de Cristo. Então, Ele conhece os desejos de Deus para nós, e nós não compreenderíamos isso se não fosse por Ele. Somente uma mente transformada pelo Espírito Santo poderá conhecer pela palavra revelada os desígnios de Deus para seu povo e proclamar as verdades do Evangelho do Reino de Deus. Então não adianta nós queremos proclamar verdades do Reino se a nossa mente não é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós sairmos sem uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos proclamar um monte de besteiras, menos a verdade do Evangelho. E é por causa disso que está esse caos religioso aí fora. As pessoas pegam uma boa ideia, temperam com um monte de passagens bíblicas e vão anunciar aí fora esse Evangelho, desculpa a minha expressão, chechelento que estão anunciando por aí. Esse Evangelho de porta de botequim. Um Evangelho em que o homem é o centro das atenções, que o homem é o cara e que tira o foco da cruz de Cristo e coloca nos nossos próprios desejos. É por causa da falta de esclarecimento desses homens aí que pregam o Evangelho segundo o seu próprio entendimento, que tem esse caos religioso. Igreja, em nome de Jesus, missão se faz pela mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos sair e falar do Evangelho se a nossa própria mente não foi transformada por ele. Pastor, mas eu sou crente, e aí? Vou falar uma coisa para você. Tem um monte de cristão com mente velha. Tem um monte de gente que é alcançada pelo Espírito Santo, mas não renovou o seu entendimento. O entendimento, ele mudou de religião. Mudou de religião. Ele pegou os preceitos daquilo que ele era e jogou para cima do cristianismo. Ele continua vivendo no legalismo religioso, na regra religiosa, mas não entende o que é uma mente liberta pelo Espírito Santo e seguir a Deus livremente, sem ser escravo de alguma regra religiosa ou de algum medo de inferno. Medo de Deus amaldiçoá-lo, se ele não seguir a regra direitinho. Senão negadismo e um monte de coisas. Então, amados do Senhor, nós temos de conhecer ao Espírito Santo, saber que Ele conhece os desejos de Deus para o meu coração, para o teu coração. Amados, nós somos corpo de Cristo. Nós não podemos viver fora dos desejos de Deus. O pessoal conta muito em sonho de Deus. Deus não tem sonho, Deus tem decreto. Deus não sonha, Deus ordena e decreta. E nesse decreto eu e você estamos inclusos. Não tem porquê nós ficarmos aí tentando entender sonhos de Deus. Não tem motivo para isso. Agora, os desejos dele para nós temos de entender. Tanto que ele fala assim: eu tenho desejo para vocês, desejos de paz, não de guerra, desejos de vida e não de morte. Se nós não entendermos isso pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos fazer missão. Dependemos do Espírito porque ele conhece o coração do ser humano. Faz uma pergunta para você: você conhece o teu coração? Não? Não conhece? Pedro, quando Jesus disse que ia ser crucificado, ele: Senhor, eu não vou deixar, eu vou contigo até a morte. Daqui a pouco ele estava negando Jesus. Ele declara que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco ele está: Senhor, não deixa acontecer isso contigo, não. Quantas vezes no coração a gente pegou peça? Ele acha que é uma coisa, quando vai ver, dá ruim. E a coisa sai totalmente ao inverso daquilo que pensou. O Espírito Santo conhece o nosso coração. Por isso nós devemos depender dele para a missão. Porque não adianta nós queremos fazer as coisas de acordo com aquilo que o nosso coração pensa, o nosso coração quer. As nossas emoções nos conduzem. Deus nos criou por sua palavra. Tá? Preste atenção nisso.
Deus nos criou pela sua palavra, pelo seu ato soberano. Ele, através dela, pela ação do seu Espírito, formou todas as coisas. E por sua mão de poder nos tirou do pó da terra e nos soprou o seu ruá. Sabe o que é ruá? Ruá é o de Deus. Cria o homem do pó da terra e a Bíblia vai dizer que ele soprou nas suas narinas fôlego de vida dado por Deus. Nos tirou do pó da terra. A gente consegue fazer um homem de barro? Sim. Tenta fazer um. Quando eu era pequeno, eu ficava brincando, eu ficava empolgado com essa questão aí. Uma vez eu fiz um monte de bonequinho de barro, comecei a soprar nele, para ver se ele vivia. Mas você não consegue, nem ninguém. Já viu alguém conseguir criar um homem? Pelo que me consta, nem clone não se consegue fazer. Mas ele fez. Tirou do pó da terra, que ele criou do nada, pela palavra do seu poder. Não tinha nada, só existia ele, em eternidade. Ele cria a terra. Ele podia ter criado o homem do haja, ele não, ele mesmo com as suas mãos, ele pega em forma do barro o homem e sopra nesse homem o fôlego de vida. Olha que legal. Já reparou que o homem foi a única coisa feita assim? Todas as outras coisas foram haja, produza, haja. A única coisa que Deus formou com suas próprias mãos foi o homem. Portanto, ninguém nem nós mesmos nos conhecemos com tanta precisão. E por causa disto, não sabemos pedir segundo os desejos de Deus, necessitando da intervenção do seu Espírito. Irmãos, nós não conhecemos nada sobre nós. Enganoso é quem pensa que se conhece, conhece nada. Tem uma máxima da filosofia que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você, isso é impossível. Mas o Deus que te criou, pela palavra do seu poder, através do seu Espírito, conhece a mim e a você muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Porque Ele viu a nossa massa uniforme no ventre da nossa mãe, e no livro dele estão contados o número dos nossos dias, sem que um só existisse. É isso que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo sabe disso, conhece o nosso coração. E se nós, irmãos, não estivermos dispostos a entregar toda a nossa confiança, todos os nossos desejos, todas as nossas ansiedades, toda a nossa intelectualidade, toda a nossa capacidade, todo o nosso ser, toda a nossa mente nas mãos de Deus, para que Ele, com o seu Espírito, venha nos mover e nos transformar, nós não podemos sair daquela porta e fazer missão. Dependemos de saber que o Espírito Santo, Ele habita em nós e é Ele quem guia a nossa vida em todos os sentidos. Paulo vai dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo. Você sabe o que quer dizer isso? Eu já estou crucificado com Cristo e que a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É porque Paulo está dizendo o seguinte: olha só, eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu agora só vou fazer aquilo que Jesus faria. Eu só vou fazer aquilo que o Espírito Santo me dirigir para fazer. A vida da igreja tem que ser assim, a vida do cristão tem que ser assim, os seus atos mínimos, dirigidos pela ação do Espírito Santo de Deus. Totalmente dependente dele. Irmão, não tem coisa melhor do que nós nos entregarmos à ação do Espírito Santo, porque ele sabe o que eu preciso. Eu não sei não. Tanto que Jesus fala assim: qual o filho que pedindo um pão vai ganhar uma pedra? Se pedir um peixe vai ganhar uma serpente? Sabe por quê? Porque nós não sabemos pedir segundo convém. E a própria Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer para os romanos assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Nós somos tão fracos que nós não sabemos nem pedir e nem orar como convém. Então nós não conhecemos o nosso coração. Mas Ele conhece. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis ou inexprimíveis. Então, amados de Jesus, temos de entender que missão não é do jeito que eu quero. Missão não é do jeito que eu penso. Missão é do jeito que o Espírito Santo de Deus quer.
Por causa disso é que temos de depender dele para a missão. Totalmente. Não podemos proclamar as verdades do Evangelho por nossa própria conta, se nem por nós mesmos podemos interceder com precisão. Como é que eu vou interceder pelos outros, se nem eu mesmo intercedo por mim com precisão? Só tem um jeito, queridos: dependência do Espírito Santo de Deus. Por ele. Outra razão: dependemos do Espírito porque Ele conhece as nossas limitações. Ele nos fez, não é? Deus nos cria para falar do seu poder. Ele nos sopra o fôlego de vida. Ele conhece o nosso coração, então Ele conhece as nossas limitações. Deus sempre soube das nossas fraquezas, de nossa inclinação para o pecado. Por causa disso, Ele mesmo decretou a graça em Cristo antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer o seguinte: o livro da vida do Cordeiro está escrito desde quando? Antes da fundação do mundo. Deus sabe da nossa inclinação para o pecado. Por isso Ele nos escolheu em Cristo antes que houvesse mundo. Isso é fantástico, irmãos. Agora nos escolheu em Cristo, nos chamou, nos predestinou, nos justificou em quê? Através do chamado pelo seu Espírito. Através da vocação, chamado, Espírito, chamado do coração do Espírito. Nos apontou Cristo, nos santificou, nos justificou e nos glorifica. Vivemos tudo isso por causa do seu Espírito. Ele mesmo decretou a graça em Cristo antes da fundação do mundo, onde Ele de antemão conheceu, chamou, predestinou, santificou e glorificou um povo que seria sua nação santa, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva. Tudo isso eu e você somos. E a gente tem que reconhecer isso para fazer missão. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos o povo escolhido de Deus. Por isso que nós temos de nos portar como santos em meio a uma geração perversa e corrupta. Por isso que nós não podemos nos amoldar ao mundo. Por isso que nós não podemos andar do jeito que queremos. Por causa disso que nós não podemos fazer as coisas segundo o nosso próprio desejo. Nós somos de Cristo. Somos o povo dele, nação santa. A palavra que ela falou para a minha classe, a palavra santo, não quer dizer que eu seja impecável, não é isso. A palavra santo quer dizer que eu sou separado para a glória de Deus. A igreja de Deus é separada para a glória dele. E se não for para a glória de Deus, a nossa vida se torna uma vida inútil. E Paulo vai falar assim: vocês foram resgatados de uma vã maneira de viver. A minha maneira de vida não pode ser mais uma maneira à toa, vã. Eu agora vivo para a glória de Deus. Deus conhece as minhas limitações. Olha só o que Paulo coloca aqui, que bacana. A gente já cansa de ouvir esse versículo, mas cada vez que a gente ouve, a gente tem mais convicção daquilo que nós somos. Olha só que bacana. O que ele distinguiu de antemão, aqueles que ele conheceu, que distinguiu de antemão, ele já conhecia. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Lembra que eu falei sobre isso? A fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E ao que predestinou também o chamou, e aos que chamou também o justificou, aos que justificou também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Somos chamados em Cristo. Ele conhece as nossas limitações, por isso Ele mesmo efetua a obra em mim e você, para cumprir a sua missão. E efetua essa obra em quê? Efetua essa obra em Cristo através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então nós não somos resgatados por qualquer coisa, nós não somos transformados por qualquer coisa, nós somos transformados, santificados, glorificados pela ação do Espírito em nossa vida. E se somos chamados, glorificados, predestinados, justificados pela ação do Espírito na nossa vida, nós não podemos proclamar um outro evangelho que vá além disso. Paulo vai falar para os Gálatas assim: que vocês são insensatos, vocês decaíram da graça. Quem foi que ensinou vocês esse evangelho? Qualquer evangelho que vá além daquilo que eu tenho pregado a vocês, que é o evangelho da graça, que seja anátema. Qualquer evangelho que vá além daquilo que o Espírito Santo revela a mim e a você pela sua palavra, é anátema.
Então, nós temos a nossa limitação, temos a nossa natureza carnal, mas Ele sabe disso, é por causa disso que Ele nos aperfeiçoa, é por causa disso que Ele nos leva a Cristo, é por causa disso que Ele nos esclarece, é por causa disso que Ele é nosso guia, é por causa disso que Ele está no lugar de Cristo, é por causa disso que Cristo vai chamá-lo de Espírito da Verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, por causa da minha limitação e da tua. Paulo fala assim, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Porque a mentira é inerente ao homem, mas Deus não mente. Deus não pode mentir, não pode Ele mesmo desdizer-se. Ele fala e Ele cumpre até o final. Nossa limitação até agora imposta pela corruptibilidade de nosso corpo e pelo pecado que contaminou nossa mente, foi compensada por uma nova natureza em Cristo. Ou seja, não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E as minhas limitações são sanadas em Cristo. Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Eu não posso convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, mas eu posso proclamar a mensagem de reconciliação. Não posso? Deus deu a nós a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação pertence a Deus através do seu Espírito. Ele capacita nós a proclamarmos e Ele capacita as pessoas a ouvirem a mensagem de reconciliação. É a ação dele em nós. A nossa natureza carnal, nossa falta de tino com respeito às coisas de Deus, a nossa insensibilidade momentânea às coisas do reino, são lembradas pela ação do Espírito Santo em nossa mente, e as verdades do Evangelho de Cristo são proclamadas através da nossa vida. A nossa natureza carnal às vezes impede proclamação do Evangelho. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos lembra de quem somos. E o Espírito Santo nos coloca de novo no trilho da palavra. Olha só o que Paulo vai falar para os Romanos, capítulo 8, 13, 14. De fato, se viver segundo a carne, a vez de morrer, ou seja, pelo meu próprio entendimento, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria limitação, nós vamos morrer. Nós vamos perecer, porque a nossa carne não se converte, a nossa carne não habita bem algum, a nossa carne nós não somos nada. Por isso que Deus nos dá uma nova natureza em Cristo, por isso que nós somos chamados em Cristo, é por causa disso que nós temos a mente de Cristo, é por causa disso que nosso entendimento é renovado. De fato, se viver segundo a carne, é vez de morrer. Mas se pelo Espírito, Espírito Santo de Deus, esse que nos capacita para a missão, mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se somos filhos de Deus, apesar das nossas limitações, sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus. Porque, caso contrário, nós não podemos fazer missão. Vocês vão estão vendo como é que todas as coisas convergem para a dependência do Espírito? Os irmãos estão vendo como nós somos dependentes da misericórdia de Deus, da presença do Espírito Santo dele em meio a nós? Os irmãos estão vendo a nossa fraqueza? Os irmãos estão vendo o total poder de Deus, o total controle dele sobre a igreja? Então precisamos entender a obra do Espírito em meio a nós, porque se nós não entendemos isso, nós não podemos proclamar o nome de Jesus, as verdades do Evangelho. A igreja não pode fazer missão, nem de consciência missionária. A igreja tem de ter consciência missionária de quem somos, proclamadores do Evangelho, multiplicadores, cooperadores do reino de Deus. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos ser agentes secretos de Deus. Você já viu agente secreto de Deus? Aí que a gente só descobre que é crente quando ele fala, eu sou crente. Mas a vida da pessoa não diz nada. Não digo ser um chato de galocha, daqueles que ficam tentando empurrar Jesus pela goela das pessoas. De discurso a nossa vida está cheia. Hoje eu falava daquele ato que teve pela paz do Então, muitas vezes o nosso discurso é muito desvencilhado da nossa prática. A gente vem com um discurso convencionista, mas a nossa própria vida não diz nada da vida das pessoas. Somos arrogantes, pedantes, antipáticos, bicudo, meloso, linguarudo. Se a nossa vida não for dirigida pelo Espírito, queridos, se nosso discurso for só teórico, o Evangelho não se faz com teoria, não. O Evangelho vem de verbo. Jesus é verbo. Jesus não é substantivo.
Evangelho vem de ação. Evangelho vem de atitudes. Evangelho vem de mudança de paradigma, mudança de missão, mudança de ato. Quem somos nós para com o mundo? Um desafio que se nós sofremos. Quem somos nós para com a sociedade que nos serve? Paulo sempre insiste nisso. Ele vem com a parte doutrinária e a outra das cartas dele. Geralmente ele fala assim: quem são vocês diante dessa sociedade? Os romanos ainda falam isso depois do versículo do capítulo 12. Os gálatas, os tessalonicenses. Quem são vocês diante da sociedade? Quem somos nós? Um povo dirigido pelo Espírito ou um povo dirigido por boas ideias? Dirigido por sistemas de crescimento, por fórmulas de bolo, por efervescência carismática. Nós precisamos, irmãos, aprender a ser independentes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos mais comunhão com o Espírito de Deus. Precisamos disso. A igreja necessita disso. E dependemos do Espírito porque Ele conhece o nosso potencial. Tudo isso aliado à criação. Tudo isso aliado a chamado. Tudo isso aliado à vocação. Tudo isso aliado à predestinação. Hoje eu falava também com o pessoal da minha turma lá, do SSS, você sabe o que é isso? Eu deve ter visto falar sobre isso. O cristão que é salvo, sentado e satisfeito. Tripé do crente. É salvo, estou aqui sentado e estou feliz da minha vida. Eu vou salvo, Jesus, oh, glória a Deus. É para isso que Jesus nos chama para sermos os apáticos. Já pensou, se aqueles 12 homens que Jesus chama lá nos primórdios ficam apáticos, ficassem sentados, salvos e satisfeitos, se não proclamassem a mensagem? Mas eu vou falar para vocês, ou aquilo foi movido pelo Espírito, ou aquilo foi uma maluquice. Ou o Evangelho de Jesus é movido pelo dom do Espírito Santo, pela mensagem que fervia dentro deles, ou é uma loucura. E 2/3 do mundo são tomados por essa loucura. A mensagem do Evangelho, Paulo fala que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para ele era poder de Deus. Aí eu pergunto para vocês, será que essa mensagem tem sido poder de Deus para mim e para você? Será que a igreja está tendo consciência do poder que ela tem em Cristo? Esse dínamo, essa palavra dada pelo Espírito Santo ali, recebereis poder, é a mesma palavra da raiz da dinamite. Bom! Só que não quer dizer uma explosão. Fala em dinamis e em termos de força. E força muito grande que a igreja tem no Espírito. Porque nós não agimos por conta própria. Nós agimos por procuração de Deus. Nós agimos por causa da cabeça. Nós agimos porque Ele conhece nossas limitações. É Ele que opera em nós, o querer e efetuar. É Ele que começa a boa obra. A obra é dele, a obra não é minha. A ideia não é minha, a ideia é dele, a igreja é dele. Então nós temos de entender essas coisas para que nós possamos entender o que eles são. Jesus não confiou a anjos. Sabe que tem um monte de anjos? Deve ter mais anjos que seres humanos. Porque a própria Bíblia fala de milhares de milhares de milhares de miríades. O próprio Jesus vai falar assim: ô Pedro, deixa de ser bobo, rapaz. Se eu quisesse, eu pedia para meu pai mandar aí 12 legiões de anjos. Você sabe quanto dá isso aí? Legião de anjos? Uma legião eram 7.000. Multiplica isso aí. Eu te garanto que Deus não ia ficar sozinho onde ele está. Mas Deus não confiou a esses anjos, muito embora eles sejam por enquanto maiores em poder. Lembra que ele chegou para Maria, falou assim: salve agraciada. Chegou para Zacarias, falou assim: eu sou Gabriel que assisto diante do Senhor, porque você não acreditou na minha palavra, você vai ficar mudo. Eles falam, eles aparecem fisicamente, mas não foi a eles que Deus confiou a palavra da reconciliação, foi a nós. E a própria Bíblia vai dizer assim: coisas que os anjos anelam para escutar. Porque não foi falta de desejo deles, não. Queriam, mas isso foi confiado a mim, a você. Homem, a missão da proclamação, mas aos que estavam reunidos em Jerusalém e que foram atingidos pelo derramar do Espírito Santo e revestidos de seu poder. Foi a eles
que Deus confiou a missão de evangelizar. Foi à igreja. Isso pesa sobre nossos ombros, irmãos. Não existe instituição nenhuma que vai proclamar o evangelho. Só nós. A maçonaria não vai fazer isso. O centro espírita não vai fazer isso, não. O candomblé não vai fazer isso, não. Com todo respeito ao povo de lá. Somos nós. A igreja do Senhor. Se nós nos calarmos, aí nós vamos ver um monte de pedra clamando por aí. Pois é uma coisa, às vezes as pedras clamam. Que a igreja de Cristo se cala, começa a ver um monte de coisa que não é igreja aí sendo usada. Não para proclamar o evangelho, mas para fazer aquilo que a gente deveria fazer. Então, amados do Senhor, nós temos de reavaliar nossa postura como igreja. Deus deu a eles, aqueles irmãos. Quantos irmãos eram? Uma turma que nem a gente aqui. Já pensou se se calassem e ficassem quietinhos? No entanto, o desejo deles por proclamar a verdade do Evangelho era tão grande que nos próximos 3 primeiros séculos muita gente deu a vida por amor do Evangelho. A ponto de Inácio de Antioquia escrever assim, ele estava indo para Roma para ser julgado, e ele fala assim: não orem por mim, não me peçam, eu quero, sou trigo de Deus, pronto a ser moído pelo dente das feras. O ardor da proclamação do Evangelho era tão grande que causou alvoroço no Império Romano, ponto da igreja ser perseguida como inimiga do Estado por proclamar a mensagem de Cristo. Começou a ser olhada com maus olhos porque eram chamados de irmãos. Eles diziam que os cristãos eram incestuosos porque casavam entre irmãos, era proibido o casamento entre irmãos ou irmãos. Fulano é irmão, ciclano é irmão. Jesus ele vai falar que nós seremos conhecidos por causa do amor. Esse amor incomodou tanto o Império Romano, eles não estavam acostumados a perceber a igreja durante 300 anos. Terrível. Missão é isso aí. E não foi por causa disso que a igreja morreu. Você está aqui por causa disso. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Foi por causa disso que a igreja se espalhou. Às vezes eu fico pensando, seria bom Deus mandar só uma perseguiçãozinha, né? A gente tem tanta liberdade, hoje eu chego lá no ato por liberdade religiosa. Você vê um lugar, sabe onde o lugar onde a igreja cresce mais? Em locais que são perseguidos. China, Malásia, Indonésia. Gente presa, Etiópia. Pessoal preso por ser cristão. Síria. E o pessoal se degolado lá na Líbia, bacana. E um monte de gente com o pescocinho cortado. Mas Deus conhece nosso potencial. Sabe o que aquilo aconteceu com eles? Eles tinham capacidade para isso. Deus conhece nosso potencial. Paulo vai dizer aos Coríntios, assim, na sua segunda carta: de sorte que somos embaixadores por Cristo. E por Cristo vos rogamos e vos reconciliamos com Deus. Nós somos o povo, embaixador por Cristo. A missão de Cristo de proclamar a chegada do reino, com o revestimento do seu Espírito, foi dada a homens, nós, como escravos, pecadores de carne e osso, cheios de limitações, cheios de paixões e preferências. Contudo, temos uma coisa que ainda que embaçada, nós temos a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Embaçada pelo pecado, mas Deus, pela nova natureza que Ele nos dá em Cristo, pelo seu Espírito, nos transforma de novo na imagem que teríamos antes. Ele sabe do potencial que habita em mim e habita em você. Então, não me venha dizer assim: pastor, eu não tenho capacidade. Tem sim. Todo cristão tem capacidade. Todo cristão tem dom. Todo cristão é agraciado pelo Espírito Santo de Deus. E se tem o Espírito Santo de Deus, tem poder de testemunho. Se até hoje você não testemunha, que ele começa a colocar isso em prática. Porque ninguém vai fazer isso, a não ser a gente. Deus não criou do ser que corresponda em amor e obediência. Guarda isso, tá?
Deus não criou outro ser que corresponda em amor e obediência na mesma proporção os anseios de relacionamento que ele tinha quando criou o homem. Você já viu alguma vez escrito na Bíblia que o anjo ama? Você já leu que o anjo se relaciona com Deus em amor? Já leu isso? Ele tem obediência. Ele tem livre-arbítrio. Ele não tem pecado. Ele serve a Deus, sabe quem Deus é. Adora a Deus. Mas você não vai dizer o que ele ama. Mas o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos responsabilidade moral. Nós temos capacidade criadora. Nós amamos. Nós temos a capacidade de refletirmos o amor de Deus. Nós temos uma capacidade que criatura nenhuma do universo tem. Nós nos relacionamos em amor, em devoção, em obediência para com Deus. Nosso potencial de sermos como imagem e semelhança de Deus é esse. Conseguimos nos relacionar com Ele da mesma forma que Ele se relaciona conosco. Ele requer de nós uma resposta a Ele em amor. E isso só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e você. Porque de nós mesmos não temos essa capacidade de responder a Deus em amor. Não tem outro ser no universo em que o Espírito Santo habite. Você conhece? O Espírito Santo habita em árvore. O Espírito Santo habita, não habitava nem no homem. Só habita porque Jesus veio no ministério da proclamação, da reconciliação. Ele consumou a obra dele de proclamação da verdade do reino, a sua obra de redenção, voltou para o Pai, e o Espírito Santo veio e habita em nós, povo de Deus chamado igreja. Não tem outro lugar que ele habite. Não existe outro lugar em que ele faça morada. É só em nós. Por isso dependemos dele, a missão. A nós cabe a proclamação da centralidade da cruz. Deus sabe que somos capazes, quando somos revestidos pelo Espírito Santo. Toda a proclamação do Evangelho, toda a obra de Cristo, toda a conversão, toda a transformação de vidas, toda a obra da missão de Deus foi realizada por seu Espírito através do povo que Ele escolheu, sua igreja. É por causa da igreja que nós estamos aqui. A proclamação feita pela igreja. Povo de Deus, revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Instrumento de Deus. Extensão de Cristo. E sobre nós cabe a responsabilidade de perpetuarmos essa missão, de proclamar a verdade do Evangelho, para que Cristo seja glorificado nas próximas gerações. Está disposto a isso? Então, começar a rever nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Essa relação com a dependência dele. Essa relação com o esclarecimento que ele traz para a nossa vida, para a nossa mente sobre quem ele é e o que ele quer fazer em nossa igreja. Ele tem uma falácia que diz que Deus Deus não escolhe capacitado, mas capacita escolhido. Não é? Essa é a falácia. Porque todo cristão é capacitado. Eu acho que não foi à toa que Deus te escolheu. Não foi à toa. Não sei qual foi o critério dele, mas uma coisa eu sei. Não foi à toa. Então não cabe na nossa vida, pastor, não tem capacidade. Tem sim. Tem sim. O que você não tinha, Jesus fez com você, que foi te reconciliar com Deus. E Ele te deu o seu Espírito, e é para a proclamação das verdades do Evangelho que você tem esse Espírito. Então não tem essa conversa de não tem capacidade. Tem sim. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, todos, não tem exceção na igreja, para formar um só corpo, judeus, ou gregos, escravos, ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. 1 aos Coríntios 12, 13. Todos temos o mesmo. Eu não tenho mais Espírito que você, nem você do que eu. Então cabe a nós, como povo de Deus, nos apropriarmos disso. Ou não sabeis que o vosso corpo, Paulo mais uma vez, é templo do Espírito Santo. Nosso corpo, igreja, nós,
É templo do Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo habita na gente. O qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, nós não pertencemos a nós mesmos. A igreja pertence a Cristo. A igreja vive na dependência de Cristo. A igreja anuncia a Cristo na dependência de Cristo. Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como é que nós glorificamos a Deus no nosso corpo, irmãos? Proclamando. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Tem gente que só se pega nessa parte, né? A primeira parte do versículo. Que darei, pois, ao Senhor? O próprio versículo responde: tomarei o cálice da salvação e anunciarei as obras do Senhor de dia em dia. É o que a gente glorifica a Deus em isso. Tomando sobre nós o cálice da salvação e glorificando o Senhor e apregoando as boas novas dele de dia em dia. Tudo isso na dependência do seu Espírito, porque só somos o que somos pela graça de Deus, pelo seu Espírito. Não temos outro modo de sermos o que somos. É o Espírito Santo que nos transformou, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que coloca a tua mente, a mente de Cristo, que te leva para a palavra, que fala para o teu ouvido, que fala através de nós, está falando nesse momento, nos conduz às verdades do Evangelho e nos conduz à missão. Precisamos dele para a execução da missão. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus para sermos seu povo e ovelhas do seu pasto. Ele nos conduz segundo a sua vontade. A igreja é dele, o Espírito é dele, a salvação é dele, minha vida é dele, meus bens são dele. Então ele nos conduz segundo a sua vontade. A missão é dele, não é minha. Então a missão é vontade dele, do jeito que ele quer, não do jeito que nós achamos que tem que ser. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo para entendermos quem é Deus e como ele se revela. Não conseguimos entender segundo a nossa própria capacidade intelectual. Não existe ninguém tão inteligente que venha discernir quem é Deus, só pelo seu próprio Espírito. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo para reconhecer a nossa limitação. Ele conhece a nossa limitação. Mas será que nós mesmos conhecemos? Será que nós estamos nos entregando de fato a Ele para podermos reconhecer a nossa falibilidade e a infalibilidade dele? Ele conhece a nossa limitação, sabe quem somos nós, conhece o desejo do coração de Deus e sabe do nosso desejo falho. Só tem um jeito de a gente escapar disso, é nos entregando diretamente a Ele o tempo todo. Somente pelo Espírito podemos ter a revelação da vontade de Deus e a palavra de reconciliação para o homem. Não adianta eu tentar converter as pessoas. Quem converte é o Espírito Santo. Não adianta eu querer ter um discurso bonito. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Não adianta eu querer usar a minha experiência. Quem vai convencer é o Espírito Santo através disso aqui, da palavra. A palavra é dele, a direção é dele, o poder é dele, a vontade é dele. Tudo através dele. Somos o povo do Espírito, somos o povo em que o Espírito habita, somos o povo que Jesus escolheu para derramar o seu Espírito, somos aquele que temos de fazer a missão. Mas eu pergunto para você se está disposto a isso. Está disposto a ter uma relação com o Espírito Santo, uma relação séria, sadia, uma relação inteligente, uma relação de transformação. Vamos orar. A Deus, que a igreja, Deus, seja esclarecida, Senhor, para que nós possamos ter uma relação séria contigo, pelo teu Espírito. Entendemos, Senhor, que estamos na dependência total tua, do teu Espírito para a direção da missão, Senhor. Estamos em meio de consciência missionária. Mas, ó Deus, não podemos ter consciência missionária se não temos consciência do teu Espírito. Não podemos ter consciência missionária se nós não temos consciência de quem somos em ti. Nós não podemos ter consciência missionária, Senhor, se não tivermos consciência de que somos limitados. Nós não podemos ter consciência missionária, Senhor, se não entendermos que tudo vem de ti, Senhor Deus. Que a direção da tua igreja é tua, não é de boas ideias, não vem de fórmulas de crescimento, não vem de modos de crescimento, mas vem do teu coração para o nosso coração, da vida da tua palavra, Senhor.
nós entendamos, Senhor Deus, quem somos em Ti, um povo que é chamado para ser sacerdote, um povo que é chamado para proclamar as verdades, um povo que é para reluzir, ó Pai, em meio a uma geração perversa e corrupta, Senhor. Um povo que é para fazer a diferença, um povo que é para ser chamado para transformação do entendimento, Senhor. Um povo que reflita, Senhor Deus, a luz do Teu Filho, Senhor Deus. Um povo que salgue a terra, Senhor Deus. Um povo que faça a diferença, Senhor. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha colocar no coração da Tua igreja, que para isso nós dependemos do Teu Espírito. Para isso nós dependemos de Ti, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua transformação operando em nós, que a Tua igreja se relacione com o Teu Espírito de uma forma mais íntima, Senhor, através da Tua palavra, através da oração, que haja transformação, Senhor, da Tua igreja, mudança de mente, Senhor, que haja mudança de visão, mudança de paradigma, Senhor, que nós não venhamos a colocar só títulos sobre os outros missionários, mas que nós venhamos a entender, Senhor, que a nossa missão não é teórica, a nossa missão é encarnacional, Senhor. Nós temos de encarnar o Teu Filho, Senhor. Temos de assumir sobre nós a responsabilidade da pregação do Evangelho, assim como o Teu Filho fez, Senhor. Estarmos dispostos também a dar a vida uns pelos outros, Senhor. Só podemos compreender isso pelo Teu Espírito, Deus. Que a Tua igreja seja dependente de Ti, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor Deus, encontre, Senhor Deus, na Tua palavra, o estribo necessário para a sua missão, Senhor. O Teu Espírito para que não seja poder, mas que Ele tenha liberdade entre nós, na nossa vida, começar da minha vida, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Muda corações, Senhor Deus, muda entendimentos, muda, Senhor Deus, visões, Senhor Deus. Coloca-nos no trilho da Tua palavra, Senhor. Coloca-nos no trilho da reta doutrina, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Teu povo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu tempo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, queridos, em nome de Jesus. Faz bem? Vamos terminar. Obrigado.